está ali em consagração no dia, para quando chegar a noite, o Senhor nos dá a direção. O que o Senhor quer de cada um de nós, irmão, quando tiver um culto, nós venhamos convidar pessoas. Nós viemos convidar os vizinhos, para que os vizinhos possam, irmão, ouvir o que Deus ele tem a falar com cada um deles, né? Porque nós sabemos que os dias são maus e os dias se aproximam. E nós não podemos perder mais tempo. Foi o que a Amanda falou no louvor. Nós não podemos mais parar. Então o Evangelho precisa avançar. E se nós não estiver determinado, irmão, colocar uma meta na nossa vida, às vezes nós vamos vir para o culto só nós mesmos, pensando só em nós. Mas não é assim. Nós temos que convidar, faça a sua parte. Se você puder ir na casa se for um pouco mais longe, mais vá. Se Deus ministrar do seu coração, vai lá e convide. Sabe, porque você está fazendo a sua parte. Talvez você não tenha o dom de pregar. Talvez você não tenha o dom de louvar. Mas você pode ter o dom de convidar, de chamar. Isso é algo que Deus ele quer dispensar na vida de cada um de nós, irmão. É o dom de ministério, né? Então, hoje, nós precisamos entender o que Deus ele quer com cada um de nós. Deus ele quer dar um encargo, né? E esse encargo é de nós trazer as pessoas para reinar com Ele, para ouvir essa voz que você ouviu, para receber essa palavra, esse nascimento, né? Essa jornada que você determinou e escolheu para a sua vida. Amém? Amém. Todos acharam Atos 12? Tá ruim de sair a água aí, né, irmão? Não, tá bom. Como é? Tem que tirar a linha. Eu vi o nosso irmão ali tentando tirar a água. Senhor Jesus. Pois é, meu. Eu só digo uma coisa para vocês. Que vocês são uma bem-aventuradas estar aqui nesta noite. Amém. Glória a Deus. Né? Porque nós sabemos, irmão, que os dias são maus. Isso aqui é uma preparação para o reino dos céus. Porque todos vocês que estão aqui, vocês estão aqui porque vocês querem algo melhor para a vida de vocês. Amém. E esse algo melhor vocês encontrou, que é a vida da igreja. Amém. É a expressão de Jesus Cristo. Né? Então, não desista do Senhor. Se você puder fazer algo para Jesus, faça, porque Jesus está voltando. E Deus ele vai querer, né, naquele grande dia, né, dar conta de tudo o que nós temos feito nessa terra. Senhor Jesus, amém? Amém. Acharam? 12 quanto? 12 minutos. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Prender alguns da igreja para os matar. Continua. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. 4. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado num cárcere, mas havia oração incessante a Deus para parte da igreja a favor dele. Pode continuar? Até o 11. Quando Herodes estava para apresentá-lo, Jesus, apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Como é? Acorrentado com 2 cadeias e sentinelas às portas, guardava o cárcere. Terminou? 7 agora. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa.
Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. 9. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos, nós estamos lendo esse... É como o alimento diário, né? Deus, ele tem falado grandemente através dessa palavra, né? Senhor Jesus, por aqueles tempos, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E era os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Havia o quê? Oração da igreja incessante. Havia oração incessante a Deus pela vida de Pedro, por intermédio da igreja. Senhor Jesus. Essa palavra aqui, irmãos, ela é uma palavra que, se nós pegar para a nossa vida, é uma palavra para aumentar a minha e a sua fé. Senhor Jesus, nós sabemos e entendemos que na nossa vida cristã vai se levantar pessoas ao contrário para querer nos desanimar, para querer nos paralisar, para querer nos levar a desistir. Você está entendendo? Mas quando nós vimos essa situação, ele foi usado por Satanás. Mas a Bíblia fala que ai daquele que tentar contra o ungido de Deus, que tentar contra a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você também é ungido de Deus. Sabe por quê, irmão? A Bíblia fala aqui que ele fez isso para querer mostrar para aquele povo a autoridade e o poder que ele tinha. Envergonhar, matar o servo do Senhor. Mas ele não sabia que por trás disso tinha algo que estava para acontecer. Tinha algo que tinha a mão de Deus na frente. Ele tentou ali maltratar, prender, e aquelas pessoas talvez, aos nossos olhos humanos, irmão, viu Pedro ali naquela situação. Tiago já tinha sido morto. E Pedro numa situação, que se encontrava preso, algemado,
amarrado, em quarentena, sentinela, e ainda tinha guardas ali do lado dele. Mas, talvez para você fala que acha que aquela prisão de Pedro não tinha mais jeito, talvez Pedro podia até pensar. Mas, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você serve a um Deus Todo-Poderoso, quando você acredita que Deus ele pode fazer aquilo muito mais que você pensa ou imagina, você pode ter certeza que as coisas vão acontecer. Sabe por quê? Porque eu falei para os irmãos ontem que a pior prisão do mundo não é aquela prisão que Pedro se encontrava. Eu tenho um irmão que ele está preso há 25 anos. Vai para os 26, 27. Mas a pior prisão do mundo não é aquela prisão que ele se encontra. A pior prisão do mundo é você estar preso espiritualmente. É você estar preso em situações que você não consegue se movimentar. É você estar preso em coisas que você não pode dar um passo à frente. Pedro, ele estava preso fisicamente, mas espiritualmente tinha algo dentro de Pedro, que ele sabia que algo ia se mover naquele lugar. Ele acreditou que tinha pessoas que estavam orando por ele, tinha uma igreja que estava reunida, orando pela vida dele. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Você que aceitou Jesus, você que tem o seu propósito com Deus, eu e você, nós precisamos ter mais intimidade com o Pai. Nós precisamos separar algo a mais para com o Senhor. Sabe por quê? Porque o inimigo ele não brinca de ser inimigo. Ele vai se levantar dentro da tua casa. E se você não tiver essa autoridade, esse poder, essa unção, se você não tiver essa fé para remover todo esse espírito das trevas, espírito negativo contrário que tenta rodear a sua vida, né? Na tua casa ou aonde você for, né? Você vai continuar paralisado. Mas nessa noite o Senhor está derramando dentro de cada um de nós, irmão, um espírito de poder, amém, de amor e de moderação, amém, para nós acreditar o que é impossível para mim e para você, tudo é possível para Deus. Amém. Sabe por quê? Pedro, ali, ele sabia que tinha algo dentro dele que ele acreditava. E a igreja também estava orando lá, eles também estavam acreditando. Senhor Jesus. Aí eu falo para você, onde que está a minha e a sua fé? Qual que é a situação que está acontecendo na sua vida, que você precisa ser liberto? Pedro, muitas das pessoas falam, ali já era, acabou. Herodes, cheio de ódio, usado por Satanás, criou dentro do coração dele uma situação, né? Por causa que ele comandava, ele achava que ele comandava. Ele achava que ele comandava, né? Por causa da religião, né? Por causa de valores, por causa de princípio, de terreno, ele quis envergonhar o Filho de Deus. Mas é como eu falei, ai daquele que se levantar contra o ungido de Deus. E agora Herodes, ele fez tudo isso, mas ele não sabia com quem que ele estava mexendo. É isso que nós temos que entender. Se você, irmão, começar a consagrar a sua vida, determinar a sua vida e falar, não, chega, eu não vou mais brincar de ser crente. Sabe por quê? Vai chegar um momento da sua vida que Deus precisa usar você para você levar uma palavra de libertação, de cura, uma palavra de esperança, de fé para seu vizinho, para alguém que está aqui nessa redondeza, ou seja, para o seu pai, para o seu marido, para o seu filho, para o seu tio, para o seu colega, alguém. Deus ele vai precisar, irmão, usar cada um de nós. Mas nós precisamos estar, né, nessa juntura da palavra.
A igreja, ela estava lá fora. E Pedro estava onde? Na prisão. Só que naquela prisão, a igreja estava lá fora, mas a igreja estava lá dentro com Pedro, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Porque quando eles oravam lá fora, aconteceu algo extraordinário lá dentro. É para vocês entenderem. Se você se consagra, se você pede a direção de Deus, você vai ter força. Você vai ter sabedoria. Eu estava vendo ali que quando eu cheguei, Claudinha não estava nem saindo a voz. Já ela começou até... Né, quando ela passou o óleo ali, ela começou até a soltar a voz. Então isso, irmão, é o poder de Deus. Glória a Deus. Amém. Eu falo isso para os irmãos, que nós temos que andar com Jesus, falar com Jesus, caminhar com Jesus. Eu sei que nós temos as nossas falhas, as nossas debilidades, mas a nossa fé ela não pode sair de Jesus. A autoridade que Deus nos deu, ela não pode. Sabe por quê? Pedro, ele foi preso. Mas fisicamente. Mas falando espiritualmente, ali ele estava liberto. Só que nós, para nós conseguir fazer algo para Deus, nós temos que estar liberto. Liberto de quê? Jason sabe onde está que ser liberto. Eu sei onde que eu erro, eu falo. Mas só que Jesus ele falou para aquela mulher. Aqueles homens que te acusavam, cadê eles? Nenhum me acusou, Senhor. Nem eu também te acuso. Vai e não peque mais. Qual que é o pecado que você está impedindo de você avançar na vida da igreja? Você precisa ser liberto. Mas para você ser liberto, você precisa fazer um propósito com Deus. Fala assim, eu não quero isso mais para a minha vida. Isso aí está atrapalhando de eu pregar o Evangelho. Isso aí está aprendendo de eu crescer espiritualmente. Senhor, me liberta. Em alguma coisa você está presa. Em alguma coisa eu estou preso. Então nessa noite, eu quero transmitir para você a respeito da libertação. Amém. O que Deus ele quer com cada um de nós. E quando fala da prisão, eu falo isso porque eu passei por um processo. Eu tive que sair da minha casa, da minha parentela e partir para uma terra que eu não conhecia ninguém. Aí era Deus que ia me conduzir para uma prisão. E eu pude entender e ver por todos os ângulos o que era a verdadeira prisão. Eu estava preso ali, naquela cadeia física, mas eu estava liberto espiritualmente. Amém. Porque Jesus ele estava caminhando comigo. Jesus ele estava fazendo a obra comigo. E eu pude perceber o sofrimento, irmão, das pessoas que ainda não foram libertas por algumas coisas. Ela quer servir a Deus, ele quer servir a Deus, mas tem coisa que está impedindo. O que é que está impedindo de você servir a Deus nessa noite, irmão? Determine na sua vida. Fala, Senhor, eu preciso do Senhor. Liberta, Jesus. Me liberta disso, me liberta daquilo. Sabe por quê? Quando o Senhor, você pede, o Senhor ele lhe transforma, ele liberta e você agora vai fluir. Esse rio que você está mergulhado vai alcançar alguém para mergulhar também. Assim como Claudinha, assim como eu. Né? Ela mergulhou, ela escolheu a filha dela. Então ali, irmãos, eu pude ver que as pessoas que estavam lá dentro, eles estavam presos duas vezes. Duas vezes. Fisicamente e espiritualmente. E eu pude ver e entender o que Deus quis comigo naquele lugar. Foi naquele lugar que Deus ele abriu a minha visão espiritual. Ele falou que ele falou o que ele quer para cada um de nós. Porque Jesus chamou nós para uma missão. Essa missão cabe a cada um de nós agora abraçar a causa. E falar, não, eu não vou perder mais tempo. Porque a minha vida ela tem que estar no altar consagrado. E ali dentro, irmão, Deus começou a fazer muitas maravilhas, muitos milagres e muitos prodígios. Era homens determinados,
do primeiro comando da capital, de facção, as piores facção criminosa do estado de São Paulo, se rendeu aos pés do Senhor. Amém. Glória Aí o que acontece? Pedro, ele era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração incessante. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. É o 5, né? a 6. Cadê meu celular, mano? Senhor Jesus. Ai, meu Deus do céu, tá mesmo? Ó Senhor Jesus. Bota assim pertinho, ó. Amém? Amém. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão e entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Senhor Jesus. E